La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. 11 dias para a maior viagem do pontificado. Leão XIV chegou esta segunda-feira à Argélia, primeira etapa da sua maratona africana, e deixou um apelo à reconciliação com o passado, evocando as feridas da ocupação colonial. In this place, let us remember that God desires peace for every nation, a peace that is not merely an absence of conflict, but one that is an expression of justice and dignity. This peace, which allows us to face the future with a reconciled spirit, is possible only through forgiveness. The true struggle for liberation will be definitely won only when peace in our hearts has finally been achieved. Tráfico de seres humanos e novos colonialismos. Os problemas que continuam a afligir um continente e que levam à morte de milhares de migrantes no Mediterrâneo e no deserto. البحر الأبيض المتوسط من جهة والصحراء من جهة أخرى هما في الواقع مفترق طرق جغرافي وروحي بالغ الأهمية. إن تعمقنا في تاريخهما بعيدا عن التبسيطات والإيديولوجيات وجدنا فيهما كنوزا هائلة مخفية من الإنسانية، لأن البحر والصحراء هما أماكن للغنى المتبادل بين الشعوب والثقافات منذ آلاف السنين، فالويل لنا إن حولناهما إلى مقابر يدفن فيها الرجاء. Na primeira visita de sempre de um Papa à Argélia, Leão XIV deslocou simbolicamente à grande mesquita de Argel, uma das maiores do mundo. Con lo spirito, con questo luogo di preghiera, con la ricerca della verità anche attraverso lo studio e con la capacità di riconoscere la dignità di ogni essere umano, sappiamo, e oggi questo incontro è la prova, che possiamo imparare a rispettarci mutuamente, vivere in armonia e costruire un mondo di pace. A mensagem de fraternidade entre cristãos e muçulmanos marcou o encontro com a comunidade católica na Basílica de Nossa Senhora de África, na capital argelina. Dans un monde où les divisions et les guerres sèment la douleur et la mort entre les nations, dans les communautés et même au sein des familles, votre vie unie est en paix et un signe fort. Unis, vous répandez la fraternité en inspirant à ceux qui vous entourent des désirs et des sentiments de communion et de réconciliation, avec un message d'autant plus fort et limpide qu'il témoignait dans la simplicité et l'humilité. O segundo dia da visita à Argélia foi o cumprir de um sonho. Leão XIV esteve na antiga cidade romana de Hipona, ligada à vida e obra de Santo Agostinho, uma das principais referências do Papa. Esta passagem ficou marcada por gestos de oração e em favor da paz. Já na Basílica de Santo Agostinho, Leão XIV presidiu a missa com a comunidade local, a minoria católica, dizendo que tem a missão de manter uma presença acolhedora e solidária. Sur cette terre, ces chrétiens d'Algérie, restez un signe humble et fidèle de l'amour du Christ. Témoignez de l'Évangile par des gestes simples, des relations authentiques et un dialogue vécu au jour le jour. Dieu est amour. Il est le Père de tous les hommes et de toutes les femmes. Tournons-nous vers lui avec humilité, reconnaissant que la situation actuelle du monde comme une spirale négative provient au fond de notre orgueil. Nous avons besoin de lui, de sa miséricorde.
Seulement en lui, le cœur humain trouve la paix. Et seulement avec lui, nous pourrons tous ensemble, en nous reconnaissant frères, marcher sur les voies de la justice, du développement intégral et de la communion. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Simplement à deux ou entre amis, on a déniché pour vous les vins de qualité Fonte Donico et Val de Judia. De délicieux vins portugais à prix d'amis, parfait de l'apéro à votre table. Les vins Fonte Donico et Val de Judia, la qualité du Portugal à prix d'amis. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Intermarché Universal, o maior supermercado português no Quebec, com grande variedade de queijo, atum e azeite de Portugal. Somos especialistas no corte de carne e enchidos à portuguesa. Os nossos legumes e frutas são sempre fresquinhos. Temos uma grande variedade de produtos. Intermarché Universal há 57 anos a servir no bairro português. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau.
Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Saudamos todos os peregrinos aqui presentes, de maneira particular os grupos que se inscreveram, os antigos combatentes do Batalhão de Cavalaria 1883, a Casa do Povo Macieira de Ratos, da Diocese de Braga, a Catequese da Paróquia de São Bento de Massamá, da Diocese de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Medellín, da Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco, a Paróquia de Nossa Senhora da Anunciada, de Setúbal, e a Peregrinação Nacional das Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus. Presida esta Eucaristia Dom Pedro Fernandes, Bispo de Porto Alegre e Castelo Branco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, uma saudação a todos vós que viestes muitos de longe. Para vos encontrardes com Nossa Senhora, para vos encontrardes com Cristo, para o qual ela aponta. Então estamos reunidos em peregrinação, uma saudação especial para todos estes grupos que acabaram de ser referidos, também de modo especial para a família missionária
das Irmãs Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, uma congregação presente em vários países do mundo em missão e em missão ad gentes, e especialmente presente entre nós também ao serviço da catequese. O Centro Catequético em Fátima pertence-lhes e é um serviço inestimável à nossa Igreja. Então, com elas e com todos os outros grupos que aqui se encontram, vamos pôr-nos na presença de Deus, invocar Nossa Senhora para que nos dê a mesma docilidade do coração para escutarmos e aderirmos à sua palavra. Num breve momento de silêncio, recolhamo-nos e peçamos perdão ao Senhor por toda a nossa forma de infidelidade. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e cheio de amor, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que enchestes o mundo de alegria pela ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fazei que pela intercessão da Virgem, sua Mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinha desaparecido e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus, bela como a noiva adornada para o seu esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia: Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens, eles serão o seu povo, e o próprio Deus no meio deles. Será o Deus, ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemidos, nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. Disse então aquele que estava sentado no trono: Vou renovar todas as coisas. Palavra do Senhor. Maria, sois a cidade de Deus, sois a cidade de Deus, a morada santa da justiça, a morada santa da justiça.
participastes nas dores do vosso Filho, agora me jubilais e serena alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua túnica branca como a neve. Os guardas começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, o crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde jazia e depressa dizer aos discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia. Lá o vereis. Era o que tinha para vos dizer. As mulheres afastaram-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e grande alegria, e correram a levar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Disse-lhes então Jesus: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Podeis sentar. Obrigado. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, todos os peregrinos vindos de longe e de perto, acabamos de nos encontrar com a Palavra de Deus que nos convida a rever a nossa vida e a deixar que ela seja iluminada pelo olhar de Deus. Vivemos num mundo atribulado, num mundo assustador, guerras, situações terríveis de injustiça e de violência por vezes verdadeiramente irracional, discursos de ódio e práticas correspondentes que parecem até crescer. Horrorizamos-nos com as guerras à distância, precisamos também de nos horrorizar com outras formas de violência, às vezes talvez mais subtil, no seio das nossas próprias sociedades ocidentais e mesmo aqui em Portugal. Desejamos muitas vezes rebobinar, fazer o reset, começar de novo, corrigir tantos desequilíbrios. Existem sentimentos de insegurança e de medo e precisamos de nos libertar do medo. Porque é que nós viemos aqui? No fundo, porque efetivamente nós acreditamos que apesar de toda a insegurança e todos os sentimentos de negatividade e de grande desconforto, apesar de tudo isso, há futuro, há sentido. Nossa Senhora manifestou-se neste lugar bendito de Fátima e nós e tantos outros, agora e no passado, fizeram a experiência de que vale a pena vir a este lugar. Talvez alguns
alguns de vocês estejam pela primeira vez, talvez outros já tenham vindo muitas vezes, mas em qualquer dos casos, a proposta é de nos encontrarmos com o Senhor, de lhe abrirmos o coração, de deixarmos que Ele nos fale. Acreditamos que os nossos medos e os nossos anseios têm diante de Deus e nas suas mãos um alívio, uma esperança, um caminho de mais vida. E por isso aqui descobrimos que o mal e o medo não têm a última palavra. A última frase da primeira leitura que nós acabamos de escutar, que João, o autor do Apocalipse, coloca na boca de Jesus é: vou renovar todas as coisas. Deus não se engana e não nos engana. Cristo é a promessa e é o seu cumprimento. É a garantia desta renovação, desta novidade que Deus introduz na nossa vida, na nossa história e que contraria todos os movimentos de morte e de violência. Deus, diz-nos ainda este texto do Apocalipse, enxugará todas as lágrimas. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemido, nem dor. A mensagem é simples, clara, linear. É Cristo que renova todas as coisas. É em Jesus que podemos encontrar a solução para as nossas violências e para os nossos desequilíbrios. Pode haver muitos debates políticos, económicos, muitas estratégias, muitas propostas de solução. Mas a verdade é que para nós cristãos a orientação é muito simples. Deixar-se mover pelo Evangelho. Voltar a Jesus. E na medida em que a nossa vida se reorienta para Cristo e se deixa inspirar pela Sua Palavra, pelo menos no nosso metro quadrado, a violência que possa existir em nós, a dor, o medo, o ressentimento que possa ainda aflorar na nossa vida, vai se diluindo, vai desaparecendo, porque a ação do Espírito Santo é sempre a ação que move à reconciliação, à paz, ao encontro connosco próprios. Na manhã da ressurreição, diz-nos o texto do Evangelho de Mateus que escutamos, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Elas estavam ainda focadas na perda, estavam ainda amarguradas pela morte. Precisavam de fazer o luto e ir visitar o sepulcro para elas, como para tantos de nós, irmos visitar as sepulturas dos nossos entes queridos que partiram, seria, de alguma forma, um modo de apaziguar a dor e de viver o luto. A última experiência tinha sido a da morte, a do cadáver. Agora há uma nova experiência que se avizinha, que remete para outra direção, uma direção tão diferente. As palavras de Jesus, as palavras do anjo também, que elas encontram no sepulcro, mudam tudo. A primeira palavra, com mais impacto, é uma palavra recorrente em todas as aparições de Jesus ressuscitado. E é uma palavra simples: não tenham medo. Jesus sabe o que nós procuramos, conhece as derrotas da nossa vida, sabe da nossa fragilidade e liberta-nos do nosso medo, capacita-nos para a esperança e para o caminho. Ajuda-nos a não nos defendermos dos outros e a não os vermos como uma ameaça, mas mesmo os outros que sejam para nós a dificuldade, desafio, relação difícil, mesmo esses são uma oportunidade de crescimento, porque nós crescemos nas relações humanas positivas, quando elas são verdadeiramente inspiradas e movidas por Deus. Depois esta outra frase fundamental: Jesus não está no túmulo. O túmulo está aqui, vazio. Jesus não está aqui, diz o anjo a estas mulheres que o procuravam no sepulcro. Nós assumimos as nossas perdas, mas muitas vezes temos dificuldade em não ficar nessas perdas. É preciso sair da nossa derrota, não darmos poder ao fracasso, à frustração, à dor da perda, não deixarmos que a morte mande em nós mais do que a vida, não deixarmos que as nossas dores se tornem a nossa bússola
e nos impeçam de abrir o coração à beleza da vida, à bondade de Deus presente também nos outros, à verdade no caminho que Cristo nos vai apontando. Quando nos fechamos nos nossos túmulos magoados, dolorosos, impedimos-nos de ver a ressurreição. E por isso este convite, vinde ver o túmulo vazio. Os anjos, os mensageiros de Deus, dirigem estas palavras às mulheres, fazendo-lhes perceber que é preciso fazer esta experiência do túmulo vazio. Descobrir que o nosso foco, a nossa atenção, tem de ser outra. E depois desta experiência do túmulo vazio, desta experiência da vida que prevalece sobre a morte, o mandato da missão. Ide depressa dizer aos apóstolos. A urgência, a prioridade da comunicação da vida, da comunicação do Evangelho, de vivermos em missão. A urgência absoluta da missão, porque quem se encontra com Jesus não fica no mesmo ponto, partilha essa experiência e não pode não partilhá-la. E depois esta certeza, esta garantia que é dada a estas duas mulheres. Jesus vai adiante delas. Nós não estamos sós no nosso caminho, Ele vem connosco, mas Ele é também a nossa meta, que dá sentido a tudo. Esta experiência de Jesus ressuscitado convida-nos a fazer de toda a nossa vida missão. Há uma palavra clara que define a nossa posição diante do pecado, que é a palavra da resistência, da denúncia do mal e a palavra do anúncio da ressurreição e da partilha dessa experiência de vida. E por isso precisamos, em missão, como gente que fez a experiência de Cristo vivo nas suas vidas, precisamos de ser capazes de identificar o mal, o ódio aos migrantes, o ódio às minorias, a pretensão de justificar a guerra com argumentos inconcebíveis, mas que, mesmo assim, parecem prevalecer em algumas mentes. A violência e a gritaria nas relações de povos ao nível internacional, mas também muitas vezes nos nossos microambientes, nas nossas relações individuais, pessoais, a prevalência da gritaria, do falar mais alto, dos ruídos na comunicação, as injustiças sociais e económicas que começam por nós, mas que existem também na sociedade portuguesa e nas sociedades europeias. Precisamos de ser capazes de ver isso com os olhos do Evangelho, sem populismos, sem estarmos intoxicados por ideologias quaisquer que sejam, mas deixemo-nos, pelo contrário, purificar por esta palavra de Cristo, pelo Evangelho que é límpido, que é lúcido e que abre os nossos olhos à verdade e nos aproxima dos outros, de todos os outros, para criar laços de amizade, de comunhão e de reconciliação. Para isto é necessário o combate interior, é necessário o compromisso na comunidade. Nós viemos aqui e é muito bom, a peregrinação alimenta a nossa fé e a nossa vida. Nossa Senhora quer a nossa devoção a ela, aos santos e, evidentemente, tudo isso para nos orientar para Cristo, que é o alfa e o ômega, que é a nossa meta. Mas Maria quer a nossa devoção se ela for autêntica. E a devoção autêntica é a devoção missionária, que impele para a missão, para o compromisso. Na comunidade cristã, nas nossas paróquias, nos nossos movimentos, nos ambientes comunitários de fé em que nós nos movemos, mas também na nossa comunidade humana, nos diferentes desafios na sociedade que nos são dirigidos e que nós devemos aceitar em espírito cristão, como testemunhas de Jesus e do seu Evangelho. Missão como compromisso neste modo diferente de gerir a nossa vida e as relações, deixando entrar o perdão, a reconciliação, o acolhimento dos diferentes, a mansidão, que contrasta tanto com tantas formas de violência e de injustiça que existem na nossa sociedade. Compromisso na disciplina de oração pessoal e na prática dos sacramentos. E tudo isto faz sentido se estiver no seu lugar e se na nossa vida ocupar um lugar central.
Precisamos de rezar para que seja o Espírito a mover-nos e não um qualquer outro espírito que nos afaste de Deus. Estamos no nosso lugar, estamos comprometidos nesta missão, sem a qual nenhuma devoção faz sentido. Estamos disponíveis para nos deixar mover, a partir talvez desta peregrinação a este lugar bendito, nos deixarmos mover por Nossa Senhora para o seguimento de Jesus. Quero saudar uma vez mais todos os peregrinos que aqui estão e peregrinas, todos os grupos organizados que aqui vieram, de modo especial, como dizia no princípio, a família missionária das Irmãs Reparadoras do Coração de Jesus, que são uma congregação missionária que nos indica também pelo seu testemunho e pelo seu compromisso de missão para esta dimensão fundamental de abertura do coração a todos os povos, àqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, para a urgência da evangelização, na catequese, em específico, e de tantos outros modos. E este é um compromisso delas e das pessoas que as acompanham nesta aventura de missão e neste carisma, mas é um compromisso, evidentemente, de todos nós. Que Nosso Senhor nos inspire, nos fortaleça e nos acompanhe na missão a que nos envia. Irmãs e irmãos, nestes dias santíssimos da Páscoa, elevemos as nossas preces ao Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou verdadeiramente dos mortos, e cantemos, cheios de alegria, interceda por nós a Mãe do ressuscitado. Para que a Igreja, imitando a Mãe da Luz, exulte de alegria no Senhor, rejubile no seu Deus, oremos por intercessão de Maria. Para que os povos, guiados por Maria, a morada santa da justiça, possam ver a justiça, a paz e a concórdia, oremos por intercessão de Maria. Para que aqueles que vivem nas trevas da morte, contemplando a beleza da Mãe da Vida, descubram que o mundo antigo desapareceu, oremos por intercessão de Maria. Para que aqueles que soltam gemidos de dor, acreditem que a Mãe do Senhor ressuscitado os envolve num manto de ternura e compaixão, oremos por intercessão de Maria. Para que aqueles que estão de luto sintam a presença amorosa da Virgem Santa, que participou nas dores do seu Filho, mas agora rejubila em serena alegria, oremos por intercessão de Maria. Para que os peregrinos deste santuário aprendam com a Senhora vinda do céu que o Senhor ressuscitou, como tinha dito, oremos por intercessão de Maria. Senhor Jesus ressuscitado, que estais para sempre no meio de nós, escutai as preces que vos confiamos e renovai todas as coisas. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
para que este nosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao celebrarmos a memória da Virgem Santa Maria, nós vos oferecemos, Senhor, os nossos dons e vos pedimos que venha em nosso auxílio o vosso Filho feito homem, que a vós se ofereceu na cruz como oblação imaculada. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Na ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, enchestes de inefável alegria a Santíssima Virgem e exaltastes admiravelmente a sua fé. Ela concebeu seu Filho acreditando e acreditando esperou a sua ressurreição. Forte na fé, pressentiu o dia da luz e da vida, em que, dissipada a noite da morte, toda a terra exultou de alegria e a Igreja nascente rejubilou, ao ver de novo o seu Senhor imortal. Por isso, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Sim, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra
e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o Bispo desta Diocese e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos filhos de Deus e de facto somos, num só coração e numa só alma, ousamos dizer como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto te esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
conhecer a salvação. Revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com o pão azimio da pureza e da verdade. Aleluia, aleluia. Oremos. Ao celebrarmos a memória da Virgem Santa Maria, nós vos oferecemos, Senhor, os nossos dons e vos pedimos que venha em nosso auxílio o vosso Filho feito homem, que a vós se ofereceu na cruz como oblação imaculada. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Como em todos os sábados nesta Eucaristia fazemos a bênção das crianças, e por isso convidava todas as crianças e bebés aqui presentes a aproximarem-se do altar para poderem receber neste dia, a elas dedicado, neste dia em que também recordamos os Santos Francisco e Jacinta Marto, receberem a bênção de Deus e, portanto, convidava as crianças a aproximarem-se do altar. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Disse Jesus, bendito sois meu Pai, pois a vossa verdade se revela. Não aos sábios dos filhos pequeninos. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos Vocês são muitos. Eu não sabia que eram tantos.
E são muito bonitos todos. Está a ser fixe vir a Fátima? Estão a gostar? Sim? Quem é que aqui está pela primeira vez? Levanta o braço. Epá, muito bem. Os outros todos já cá vieram, certo? É isso? Muito bem. Olha, estou muito contente que vocês estejam aqui. Estamos todos muito contentes. Vocês são muito importantes. Vocês têm uma missão muito importante na igreja, na vida, no mundo. Então, obrigado pela vossa presença. Nós vamos agora invocar a bênção de Deus, não é? Deus diz bem de vocês. E vocês depois também vão rezar por nós todos, não é? Todos nós vamos abençoar estas crianças e depois estas crianças também nos vão abençoar a nós através da sua oração e da sua vida. Está bem? Concordam? O nosso auxílio vem do Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes, impondo-lhes as mãos, e nos ensinastes que quem as recebe, a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes, e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, nossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça, como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Só algumas informações para esta semana. Amanhã damos início à semana de oração pelas vocações consagradas. No próximo sábado, dia 25 de abril, realiza-se o 16º Encontro de Coros Infantis do Santuário de Fátima. É às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com a participação dos seguintes coros: Coro dos Pequenos Cantores de Esposende, Coro Infantil e Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa, Coro Infantil Juvenil de Torres Vedras e o anfitrião Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima. Aos domingos, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora de Fátima, há sempre um recital de órgão. Aos domingos e dias santos, a missa das 15 horas aqui na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. E à saída da missa estão os sacos onde podemos deixar as ofertas que trouxemos e que se destinam aos apoios sociais e caritativos que o Santuário assegura. Com a bênção final, o Sr. Bispo faz também a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco e que levais como memória desta peregrinação. Então, uma bênção para todos e cada um.
De modo especial para os ex-combatentes do Batalhão de Cavalaria 1883 que estão aqui, para os irmãos e irmãs da Casa do Povo de Macieira de Rates, para as pessoas da catequese da Paróquia de São Bento de Massamá, para os cristãos e cristãs da Paróquia de Nossa Senhora da Anunciada, uma saudação especial também para os meus irmãos e irmãs da minha diocese, de Porto Alegre Castelo Branco, que estão aqui, os irmãos da Santa Casa de Medellín, que estão aí algures, então uma saudação especial para eles também, e a bênção para todos, e naturalmente, uma vez mais, para a família missionária das Irmãs Reparadoras Missionárias do Coração de Jesus, que estão em peregrinação nacional. Ao iniciarmos amanhã, como já foi dito, esta semana de oração pelas vocações, comprometemos-nos a rezar pelas vocações, mas também todos nós, a nos questionarmos sobre a fidelidade ao chamamento que Deus nos dirige a todos, a cada um segundo a sua idade e circunstância, e de modo especial queria dizer uma palavrinha muito breve aos jovens que aqui estão e que são chamados por Deus, certamente são chamados por Deus a seguir Jesus Cristo numa vocação específica, concreta. Como nos dizia o Evangelho, não tenham medo. O que quer que Nosso Senhor vos peça, acolham na confiança, porque será garantidamente um caminho de felicidade. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um bom dia e uma boa peregrinação para todos. Idem em paz, que o Senhor... Desculpe.
quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam os saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. O Marchesá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras.
Quaranta